Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza, onde estamos agora corrigindo alguns exercícios a respeito do conteúdo que já foi ministrado ao longo aí do nosso módulo para você, estudante. Vem comigo então que estamos na nossa aula de número 8 da segunda etapa do ensino fundamental do segundo semestre, módulo 2, unidade 2, e estamos fazendo as atividades. Paramos na aula anterior no número 4, mas para você recordar, nós vamos falar um pouquinho aqui de indicadores de saúde, ok? Para você fazer aí e relembrar do que já foi estudado por vocês, inclusive. Podemos definir como indicadores de saúde os instrumentos utilizados para medir uma realidade, como medida orientadora, instrumentos, gerenciamento, avaliação e planejamento de ações na área da saúde, de modo a permitir mudanças nos processos e resultados. Na aula anterior, corrigimos um exercício com vocês sobre indicadores de mortalidade infantil. E como resposta, vocês poderiam utilizar essa parte da nossa aula de hoje. Então, conseguiram corrigir o exercício da aula anterior? Acredito que sim, mostrar a importância do indicador de mortalidade infantil, beleza? Ainda nós temos aqui como revisão os indicadores de saúde. Conforme estão mostrando para vocês aqui, são importantes para avaliar uma situação não só de um único hospital, mas também de uma região, bem como a região que vocês vivem. Como eles podem mensurar com mais clareza o auxílio de números que definem políticas públicas e até mesmo os leitos de hospitais para disponibilizar para cada categoria de atendimento. Dessa forma, estudante, nós vivenciamos inclusive aí um processo de pandemia, onde os indicadores mostravam para nós números que através desses números nós conseguiríamos saber, por exemplo, quantos leitos de hospitais estavam ali já preenchidos. Chegamos a ter hospitais aí com 100% dos leitos preenchidos e muitos óbitos devido à Covid-19. Relembra da pandemia que a gente passou? Devemos tomar cuidado ainda para que ela não volte, hein? Inclusive aí, higienizando as mãos. Volta para cá. Conhecer o que são indicadores de saúde e para que eles servem, tem um olhar primeiro para a saúde pública e, afinal de contas, esses indicadores são importantes para avaliar o estado de saúde de uma determinada região. Não serão simplesmente dados que oferecerão uma visão geral, mas também a possibilidade de mudança e transformação. Nós temos, só para você lembrar, os indicadores demográficos, os indicadores socioeconômicos, os indicadores de mortalidade, de morbidade, os fatores de risco de proteção, os indicadores de recurso e os indicadores de cobertura. Relembram disso? Pois bem, então, na aula passada nós já vimos e começamos a corrigir esses exercícios com vocês. E falamos que, inclusive, o número 1 ajuda você a responder o número 2. Fique atento para isso. E a gente finalizou com o número 4, que ficou faltando uma imagenzinha aqui para a gente, tá? Antes de ir para 5, vamos para o número 4, então. O número 4 tem essa imagem, ó. Considerando as doenças a seguir, qual delas pode ser evitadas com um procedimento representado na imagem? O que a pessoa está fazendo nessa imagem? Olha, professora, está higienizando as mãos. Pois bem, você já me falou que a sífilis é uma doença viral. A dengue é uma doença também viral. Assim como a gripe. Seria febre amarela transmitida pelo mosquito? Então, foco aqui, galera. Como que você poderia pegar, por exemplo, ou ser contaminado com a Covid-19? Da mesma forma da influenza. Através do quê? Do toque de mão, do espirro, da mucosa. Então, no caso aqui, se a gente levar em consideração que está higienizando as mãos, ele está evitando qual doença? Ponto para você que respondeu que é a gripe. Aí você está prestando atenção na aula. Vamos para número 5?
Professor, mas higienizar as mãos é só a gripe? Não, você também viu comigo aqui a Covid-19, tá? Porque o sabão, ele quebra, hidrolisa ali a parede proteica do vírus, tá? Então, ele ajuda no caso dessas duas doenças. Já número 5, vem aqui comigo. Quando o indivíduo entra em contato pela primeira vez com substância estranha, o organismo inicia o processo de produção de para combatê-lo. No entanto, esse processo é demorado e o indivíduo acaba por desenvolver a doença causada por aquele antígeno. Qual das alternativas a seguir completa o trecho acima? Lembra da aula anterior, estudante, que a gente também falou do processo de produção de vacina? E a gente fez esse resumão para vocês no início da nossa aula 7? Acredito que sim, então tem que ter atenção para as aulas. Uma faz gancho com a outra. Vamos tentar responder junto com o professor? Vamos voltar lá então. Quando o indivíduo entra em contato pela primeira vez com um vírus, agente, antígeno ou anticorpos, qual desses aqui iria completar lá? Professor, eu acho que seria a palavrinha antígeno. Então guarda ela no seu coração aí junto com o professor aqui de ciências. Substância estranha. O organismo inicia a produção de... Olha, professor, eu acho que é anticorpos. Então, você está no caminho certo. Qual que seria a letrinha certa, então, estudante? Olha lá, professor, se eu já sei que é antígeno e se eu sei que é anticorpos, com certeza é a letra C de certo. Pois bem, podemos ir para a próxima? Acredito que sim, hein? Dentro da verificação de aprendizagem 2, nós temos aqui o início novamente das atividades, como por exemplo a número 1. Atenção, estudante! Analise as informações a seguir relacionadas ao indicador ambiental. No caso aqui, um indicador ambiental. Veja, no Brasil, a coleta de esgoto é realizada em todos os municípios do país e não existem esgotos a céu aberto, como se observa em outros países. Você acha que isso aí está verdadeiro ou falso? Fala com o professor aí nos comentários. 2. Os indicadores ambientais podem abranger um grande número de áreas de análise, como a qualidade de recursos hídricos, a proteção à biodiversidade, por exemplo. Vou até corrigir aqui, que eu marquei para vocês. Vou marcar de novo aqui, ó, para não ficar em cima da letra. Seria essa, correta? Próxima. Indicadores ambientais são estatísticas selecionadas que representam ou resumem alguns aspectos do meio ambiente, dos recursos naturais e de atividades humanas relacionadas a ele. Quais das alternativas estão corretas? Seria a letra A, ou a B, ou a C, ou a D? Qual dessas que você julga que seria a correta? Marque aí e depois comente comigo se você acertou ou não. Vamos lembrar que um dos indicadores ambientais podemos relacionar aí ao seu cotidiano com a poluição ambiental, onde, por conta de gases que causam ou geram ou agravam o efeito estufa, a temperatura do planeta Terra está gradativamente aumentando com o passar dos anos, o que pode corroborar para o degelo das calotas, e está corroborando, né? Para o degelo das calotas polares, a extinção de algumas espécies e tantas outras catástrofes ambientais que podem ocorrer. Fique atento para isso, conteúdo importante também para você que está estudando. Número 2 na tela aí para vocês, sobre as vacinas. Poxa, professor, a gente falou tanto de vacina, essa aqui eu vou saber, ó, essa número 2 aqui eu vou saber e vou conseguir responder. Sobre as vacinas são feitas as seguintes afirmações. As vacinas são produtos capazes de estimular o nosso sistema e garantir a imunização contra alguma Qual que é a palavrinha que completa lá a parte que está em amarelo? 2.
Além do agente tananã, as vacinas apresentam em sua composição outros produtos, tais como líquido de suspensão, substâncias conservantes e estabilizadores. Assinale a alternativa que melhor preenche as lacunas e irá te ajudar a responder de maneira correta. As vacinas são produtos capazes de estimular o nosso sistema imunológico ou imunizante, galera? Qual dessas você julgaria correta? Professor, eu acho que é o imunológico. Então anota aí. Imunológico. Vamos fazer junto com vocês aí, ó, para praticar. E garantir uma imunização contra alguma, professor, eu acho que é doença. Então anota aí, doença. Beleza? Beleza. Então se a gente parar para pensar aqui, ó, imunizante que já está fora, certo? Onde eu tenho lá enfermidade, infecção, será que poderia ser? Vamos ver o próximo. Além do agente causador, será causador? As vacinas apresentam em sua composição outros produtos. Professor, eu acho que é causador. Então, a gente tem a letra certa aqui, que é a letra D. Imunológico, enfermidades e causador. Professor, mas eu posso trocar doença por enfermidade? Pode. Enfermidade. Pode. Ai, professor, tinha que ter bastante atenção aqui, né? Sim, estudante. Beleza? Próxima questão, então, a gente poderia colocar aqui para vocês a número 3. Sobre a vacinação são feitas algumas afirmações V para verdadeiras e F para falsas. Número 1. As vacinas permitiram o aumento da mortalidade infantil e a diminuição da expectativa de vida das pessoas? Galera, atenção para essa aqui, ó, tá facinho, ó. Você sabe me responder essa, tenho certeza. 2. Ao entrar em contato com o sistema imune, a vacina provoca uma reação de proteção, mas não pode gerar nenhuma memória. Isso aí estava na nossa aula também, atenção para essa aqui, ó. 3. Cada indivíduo não vacinado corre o risco de adoecer e aumenta o risco de transmissão da doença na comunidade. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Estou deixando com vocês aí, hein? 4. Nem sempre o micro-organismo em si é responsável por provocar a doença. Às vezes, a causa é uma substância tóxica que ele produz. Então, a vacina precisa neutralizar essa toxina. Será que aqui eu estou falando de vacina ou estou falando de soro, hein? Fique atento aqui. E, por fim, na nossa reta final, a número 4. Vou deixar 3 para vocês responderem, tá, galera? Fizemos junto aqui e vocês foram revisando junto comigo. Observe o gráfico a seguir, que traz os dados confirmados de sarampo no Brasil. Tá? Aí a gente tem aqui o gráfico para vocês, tá mostrando ali os casos de sarampo. Em 2010, foram 68, depois 2013, 220, aí deu uma andada, 2016, nenhum caso. Aí o que antecedeu 2019, nós tivemos lá 10.262 casos. 10.000, gente, aumentou demais. Vamos ver o que ele perguntou lá no número 5 ali pra gente. Considerando os dados informados no gráfico, julgue as afirmativas a seguir. Foram registrados 10.262 casos de sarampo no Brasil em 2018? Faz uma análise do gráfico aí junto com o professor. Sim ou não? 2. O número de casos de novos sarampos veio diminuindo desde 2010? Será que 2010 para frente não aumentou? E 3. O aumento de casos de sarampos no país deve-se em parte devido à redução da cobertura vacinal da população. Quais estariam corretas, galera? Quais estariam corretas? O que você julga aí? E aí a gente finaliza a nossa aula com esse slide aí da campanha que teve de vacinação de 2021. Beleza? De 2021. Fecho aqui as nossas aulas com as nossas atividades de ciências da natureza, nessa área aí que a gente precisa ainda aprofundar muito nossos estudos. Ok? Obrigado pela sua presença, pela sua visualização. Te espero nos nossos próximos encontros. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.